Olá, bom dia. Bom sábado para todos nós, nessa frente fria que está passando por cima do nosso querido Brasil. Hoje vamos falar também na nossa live agora de 11h30, dia 22/8, sábado, com sol em alguns lugares, né? Mas não aqui em Petrópolis. Petrópolis está um tempo muito frio, muita chuva. Hoje vai ser um tema muito especial, uma live extra artística com a nossa amiga Bia Pena Carvalho. O tema de nossa live vai ser Live da Arte para a Família no Pós-Pandemia, né? Vamos ter a grata satisfação de ter a Bia Pena conosco. Nesse exato momento, perdão, como eu sempre faço, eu registro aqui o comentário que fica fixo. Live extra, dia 22/8, nesse sábado, em Petrópolis, de muito frio, com chuva. É momento também de reciclagem, momento da natureza se restabelecer, se reordenar. Um chazinho bem quentinho aqui, para poder brindar com vocês esse sábado, né? Essa live maravilhosa que vai ser com a Bia. Inclusive, eu tenho que entrar como seu estagiário para aprender um pouco de arte. Vou ter que separar um tempo aqui para eu aprender um pouco dessa arte também. Porque a gente está com tantas coisas para serem resolvidas, né? Em homenagem aqui, olha, Cidade Imperial, Petrópolis, Rio de Janeiro, com uma carruagem no peito. Eu amo essa cidade, tá? Já disse para muitas pessoas, eu não sou candidato a absolutamente nada. Eu quero e gostaria muito, né, que Deus pudesse olhar para esse nosso lindo espaço aqui, Cidade Imperial, com tanta história, com tanta coisa bonita, com tantos talentos, né, a cidade tivesse realmente um outro olhar, não só dos políticos, né, de toda a estrutura geral. Estamos passando por esse momento de pandemia. Então, Bia, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Daqui a pouco a gente vai fazer uns prints de tela. Bia é natural de Petrópolis, Bia? Você é da cidade aqui, petropolitana? Não, eu nasci no Rio de Janeiro, mas saí do hospital e já vim para cá. Carioca, exatamente. Carioca. Carioca da gema, mas vindo para cá desde miudinha. Legal. Esteve lá na Escola de Belas Artes da UFRJ, né? Então você teve assim uma iniciação muito legal, muito bacana. Eu vou iniciar, né, a live com você. Depois eu tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de apresentar referente à nossa cidade, que vai ficar registrada, né? Vão ficar registrados os comentários. Vou dar aqui alguma referência de livro também, eu sempre gosto. Porque nós temos que ter muito orgulho de estar aqui no nosso cantinho imperial. Temos tantas vocações, turismo, gastronomia, pousadas, hotéis, a questão tecnológica, Museu Imperial, Catedral, Casa de Santos Dumont. Eu acho que para você desenvolver sua arte, não poderia ter assim, um local mais inspirador, né, do que a nossa cidade, né? Inicialmente vou deixar você se apresentar, lembrando que a nossa live, né, está sendo gravada lá no Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live no nosso programa. Bia, por incrível que pareça, nem eu estou acreditando. Essa é a nossa live gravada de número 61. Todas as vezes que eu vou deitar, eu fico conversando com o meu anjo da guarda, dizendo assim, você está me levando para onde? Né? Até onde isso vai? Estou eu aqui sozinho materializando um trabalho, né, que muitas vezes eu não considero todo meu, porque tem todo um contexto de amparo, né, emocional, espiritual, familiar, né, as cachorrinhas que de vez em quando latem aqui, a esposa que permite que eu faça aqui no estúdio nesse momento, então eu também, né, não posso atrapalhar a ordem da casa. E tantas pessoas que vêm falando, né, tantas pessoas que vêm deixando as suas opiniões. A nossa live daqui a alguns minutos, né, daqui a uma hora, vai estar no IGTV, para quem puder assistir. Vai estar também no nosso canal do YouTube, Sérgio Taldo. Postamos no Instagram, no Face, no Twitter, e te convido, né, a escrever comigo daqui a um tempo mais, que eu estou com um lote aqui de artigos, né, no LinkedIn, para a gente escrever um artigo, ou eu escrevo, você complementa, a gente altera, modifica, porque isso vai ficar registrado. E eu pretendo, dentro de um tempo, não sei se até o fim do ano, se eu vou conseguir, se Deus permitir, publicar alguma coisa com as lições da pandemia,
mostrar que realmente existe algo além de nós, e principalmente nós aqui de Petrópolis somos abençoados e temos que verdadeiramente entender que nós estamos no lugar certo. Então, Bia, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais. Não é primeiro namorado, como é que foi a questão, nada de fofoca, não é essa a ideia, mas para que as pessoas possam entender a sua história de vida, experiências, e a Bia pela Bia. Né? Uma pessoa simples, uma pessoa que estuda, que lê, que se inspira. Muito obrigado mais uma vez. E fica o convite desde já para novas lives, porque eu acho que em uma hora a gente não vai conseguir, né, explorar todo o tema. Nunca consegue. Um brinde a você aqui. Eu tô aqui com a minha aguinha, porque eu tava dando aula até agora. Eu tô aqui com a minha aguinha para molhar a garganta, né? Não tem jeito. Queria agradecer muito pelo convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito. E eu admiro muito seu trabalho, de verdade. Então, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu tô aqui, você quer que eu fale um pouco de mim, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, vim morar aqui em Petrópolis lá com 2 dias. Saí da maternidade e já vim para Petrópolis. Depois meus pais sempre fazendo essa ponte Rio-Petrópolis diariamente, até que um belo dia minha mãe foi transferida de trabalho do Rio para Angra dos Reis. Então nós fomos morar da serra para a praia e foi lá que iniciou a minha trajetória na pintura, nas artes, né? Porque lá é que eu comecei, eu tinha 8 anos de idade, no ano que a gente foi para lá, em 94. No dia que o Senna morreu, aliás, todo mundo se lembra o dia que estava fazendo naquele dia, e eu estava no carro me mudando para Angra dos Reis, de Petrópolis para Angra dos Reis, e lá que eu comecei a minha trajetória na pintura. Naquele mesmo ano eu comecei fazendo aula de pintura e nunca mais parei. Era uma turma só para crianças, que tinha criançada da rua toda, sabe aquela bagunça de criançada da rua toda indo para aula de pintura. Aí com o tempo, naquele ano a gente fez uma exposição até coletiva, e aí com o tempo as crianças foram saindo, foram tendo outros interesses, e eu fui ficando, no final só tinha eu, era a única criança. Que legal. E continuava, fui para a turma de adulto, então eu com 9 anos estava eu lá junto dos adultos pintando. Enfim, mudei de professora, mas sempre pintando. A pintura sempre foi assim a minha grande paixão. Meu avô pintava, desenhava muito bem, o meu pai desenha muito bem. Meu pai me ensinou perspectiva, desenhar perspectiva. Com 10 anos eu já estava fazendo desenho em perspectiva que meu pai me ensinou. Então, assim, a pintura, o desenho é realmente a minha grande... Eu acredito, olha a pretensão da pessoa, eu acredito que eu não vou ter, assim, se a perspectiva já me animou, né, que eu sou engenheiro mecânico, então eu já desenhei muito, já fiz plantas, a gente tem uma ideia de noção de espaço, eu acho que, ó a pretensão do artista aqui iniciante, tá vendo? Eu acho que eu vou me dar bem. Assim como eu pretendo dedicar, daqui a algum tempo mais, um espaço à música também. Tá? Eu quero, é um sonho que eu tenho, ou um piano, alguma coisa que toque em termos da música. E eu vejo seus trabalhos, entendeu? Realmente inspira. E eu não tenho conseguido, até em função das lives que eu tenho feito sábado, né? A gente vai falar da sua live da arte para a família, acontece sempre aos sábados às 4 horas. E aí, uma hora, eu não sei se isso acontece com você, 1 hora antes da live, parece que são 5 minutos. Por mais que a gente faça por 1 hora, parece que aquela 1 hora... prepara o chá, faz a barba, toma um banho, organiza tudo, vê o estudo, desliga o telefone. Quando eu vejo, está na hora, clique. Já está na hora, pior que é. É isso mesmo. Aí você dá aquele... Pum, aquela refletida, né? Já concentrando. Então, aí eu fico imaginando os artistas no palco, né? Um filme que me inspira muito foi o filme de Elton John, né? Que se você não viu, veja. Né? Ele também passando por vários problemas ao longo da vida e entrando no palco, milhares de pessoas... Vai porque vai, mas eu não posso ir, eu não tô bem. Vai porque vai, e como é que vai? Você é o artista, né? Então, tipo assim, a gente dá o play. Então, essa experiência está sendo muito bacana. Então, Bia, o que acontece? Essa live de arte da família, eu vou botar minhas lives para mais tarde, né? Porque 1 hora antes eu estou me preparando, organizando, vendo pauta. Até te liguei, né? Você desculpe, você estava dando sua aula. Não tem problema.
para preparar o que vai acontecer. Eu fiz uma live na semana passada, às 8 horas, no horário nobre, né, com a Leandra, que falou de personal organizer. Pô, foi muito positivo. Mas aí eu tenho que me programar aqui, que às vezes em casa vem aqui um familiar, vem uma pessoa aqui, então eu estou no meio da live, o pessoal está tomando café aqui do lado. Então você vê como é que é a coisa. Já entrando um pouco, né, depois eu vou inserir aqui o que eu gostaria. O que seria a live da arte para a família? Como é que você descobriu isso? E como é que você colocou, né, essa possibilidade de estar compartilhando com pessoas em casa, né, visto que está todo mundo home office, e compartilhar e levar esse trabalho, né? Eu estou vendo aqui um trabalho que você fez no dia 1º de agosto, né? Umas montanhas todas em azul, né? Com o mar, aqui as coníferas, né? Aí a outra, né, como se fosse uma flor colorida, né, no dia 8 de agosto, e a última uma janela, com umas flores aqui. Que é essa daqui que está aqui atrás, ó. Exatamente, já está até aí, exato, isso aí. Então, como é que você trabalha isso? Como é que é a sua vida de inspiração? Né? Eu sei que você trabalha no Museu Imperial também, na parte de restauração, que é um trabalho excelente, é uma coisa muito nobre. Né? Eu vou tirar um dia da semana, que não te atrapalhe, para fazer uma visita, a gente se conhecer melhor, e eu ver também de perto, né? Como é que você faz isso e como é que teve essa ideia? Olha, eu montei meu canal no YouTube ano passado, que eu comecei me comprometi a toda semana postar um vídeo sobre pintura, desenho, aquarela, enfim, qualquer coisa relacionada à arte. E eu tenho uma amiga que é produtora e que ela está me ajudando muito fazendo as edições para mim. E aí, quando veio a questão da pandemia, eu fiquei de teletrabalho lá no museu, então eu não estou trabalhando presencialmente todos os dias. Eu nunca parei de ir lá, eu continuei sempre indo uma, duas vezes. Estou inscrito lá, Estou lá, já tô te seguindo lá, já estava. Porque, só te interromper, isso é uma coisa que o Litz Rangel falou ontem, sobre a questão da modernidade líquida. Não é que a pessoa não está inscrito no seu canal que ele não quer. São tantas as coisas, são tantos os chamados. O nosso tema central da vida, como a gente estuda lá no nosso Semica, né? Às vezes se desfoca. Que você eu não tô... Pô, o Sérgio não está seguindo meu canal no YouTube. Se eu não tivesse, eu ia seguir agora. É porque são tantas coisas, tantas pessoas, tantos cliques, tantas... E tanta informação que a gente não dá conta. Tantas pautas, tanta informação que a gente... Aí o cara não está me seguindo. Aí ele começa a achar, né? Isso é um dos temas que eu vou escrever sobre isso. Pô, ele não me segue, não sei. Mas não é. Às vezes até mas na maior parte das vezes, 90%, 95%, é porque ele não conseguiu ir lá. Mas vamos lá, eu te interrompi exatamente para dar esse toque, que isso tem a ver com o artista também, né? Que o artista, às vezes, ele não é entendido. O artista, ele fica pensando, fica pintando, não escreveu a estrofe. O Gilberto Gil já disse algumas vezes que ele, às vezes, não tem inspiração, de repente, do nada, sai o clique da música, né? Tantos artistas, né? Então, o artista não é aquele produtor, aquela indústria em série que produz 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1 milhão, produz... Às vezes não é. De repente você faz uma obra, um quadro, que explode assim para o mundo todo, né? Pior que é. É verdade. Não tem muita lógica, a gente não consegue entender muito como isso funciona. Mas eu sempre falo que também a inspiração acompanha aquele que trabalha. Não adianta você querer inspiração se você não trabalha, né? A inspiração existe, acontece, mas só para aquelas pessoas que se dedicam. E aí, voltando à questão da live da arte, quando começou a pandemia, eu conversei com essa minha amiga que é produtora, que me ajuda no canal, e eu falei com ela assim, o nome dela é Charlotte, né? Eu falei, Xaxá, ela é minha amiga assim, ó, de infância. E aí eu falei, Xaxá, eu queria tanto ajudar as pessoas de alguma forma, porque eu sei que, apesar de eu não ser arte terapeuta, mas eu sei que a arte é uma forma maravilhosa de terapia, porque te tira do mundo real, das dificuldades do mundo real. Então você se transporta para aquele mundo, e que é um mundo muito, muito peculiar, muito seu,
né? Você se descobre muitas das vezes. E aí eu falei, Xaxá, o que eu podia fazer? Será que a gente podia... Eu vim com a proposta para ela assim, será que a gente podia lançar 2 vídeos ou 3 vídeos por semana? Porque para ver se eu ajudo mais as pessoas a enfrentarem o período da pandemia, como uma forma de ajudar mesmo as pessoas a enfrentarem a pandemia, a dificuldade do isolamento. Aí ela virou e falou, a gente pode sim fazer, eu não te garanto conseguir editar os vídeos a ponto da gente toda semana ter 2 vídeos, porque dá trabalho, não é? Você sabe, né? Posso? Então, parênteses, abre e fecha? Pode. Eu não tenho, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem pessoas que me dizem, Sérgio, por que você não editou seus vídeos? Não dá tempo. Terminou a sua live, eu já estou organizando a live de amanhã. Não é que seja uma live por dia. Se eu não tivesse uma live por dia, tem tanta coisa que está acontecendo, são tantas informações, a menos que eu tivesse alguém que editasse o vídeo. Aí tem dias que às vezes eu faço 2 lives. Se eu for deixar para postar, né, um dia depois, a pessoa que não assistiu e quer ver já não está no canal. Então, isso é o tópico da modernidade líquida. A menos que eu tivesse assim, um tempo, sei lá, 1 hora ou 2 horas para editar um vídeo, aí bota a imagem, corta isso, corta aquilo, que a gente acaba, às vezes, cai a canetinha, né? De repente escorregou a caneca e entorna o chá. Então, às vezes acontece ao vivo e você tem que ter a versatilidade. Eu já tive um programa na TV por 1 ano e meio e agora a gente está transferindo para esse programa de lives. Eu nem sei se eu retorno para a TV. Tem que ser quase que ao vivo. Mas tem a maior parte das pessoas que tem que ter todo um script, grava o vídeo 10 vezes, 20 vezes, bom, agora entra. Às vezes não dá. Então, com relação à sua questão da arte, né, ainda exige um pouco mais de critério, porque você, às vezes, fica na questão de querer produzir 10 quadros, e às vezes não dá, você só consegue produzir 1,5, né, porque não teve a inspiração. Aí quando tem, é aquele quadro matador, né, é aquela letra de música matadora, né, o Leonardo da Vinci, o Miguel Ângelo, que às vezes levaram décadas para fazer uma grande obra. Então, isso que eu acho que está acontecendo, que a gente podia frisar bem na live, já que você tem esse tom da percepção, né? Para as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir, possam entender que o mundo não é só essa produção louca. O mundo não é só você ganhar milhões. Existe algo... Agora, quando Deus abre a porta e você tem que realmente ganhar milhões para desenvolver algo em benefício de alguém, de alguma causa, de alguma coisa que realmente tem que acontecer nesse planeta, vem. Pode botar porta, pode a pessoa ser invejosa, pode o político proibir, pode ter a lei. Cara, vem. Acontece. É verdade. Entendeu? Isso que está ocorrendo entre nós agora, você distante, eu aqui e uma câmerazinha, vem, a coisa materializa. Então, eu gostaria de explorar, né? Desculpe o termo, não tenho outro, essa sua característica artística, porque isso precisa ser colocado. E o Ulisses Rangel ontem falou sobre a questão do eu-tu. Como eu não sei quem sou eu não entendo tu. Entendeu? Então, como eu não sei o que é a arte da Bia, eu não entendo a arte dela. Ela fez ali uma gravurazinha, pegou um pincelzinho, pintou. Não é isso. Né? Então, a gente sempre fala muito do envolvimento do público com a arte e como isso influencia na percepção que ele faz, que ele tem sobre aquela arte. Mas isso, a gente fala em arte, mas a gente fala em qualquer coisa. Por exemplo, no Museu Imperial. Se você não lê nada sobre o Museu Imperial, se você não sabe absolutamente nada, você entra, você pode até gostar visualmente do que viu, mas você não vai usufruir, você não vai ter aquele envolvimento que você terá se você tiver uma mediação, ou hoje em dia nem se fala mais tanto em mediação, mas uma visita conduzida, ou se você se inteirar, se você se informar sobre aquele... se você se inteirar sobre aquele assunto. A mesma coisa é a arte. A arte, assim, de artistas... qualquer que seja, né? Um artista vivo ou não, né? Enquanto você está olhando e admirando meramente o visual, você
interpreta visualmente de uma forma. A partir do momento que você entende a proposta do artista, você entende a história do artista, você entende o sofrimento e as coisas boas daquele artista, você começa aquela obra começa a ganhar mais volume dentro de você e você tem uma percepção mais completa dela, como Picasso, que não é uma mulher com um olho aqui, outro aqui, e aí você começa a entender melhor por que dessa percepção, a sua percepção sobre a obra muda completamente. A mesma coisa, o meu trabalho como artista, né? Esse trabalho que eu faço da live é um trabalho voltado para o desenvolvimento da criatividade, porque eu acho que isso é o que as pessoas estavam precisando no momento, e eu estou vendo que vai continuar, as pessoas vão continuar precisando. Legal. Mas o meu trabalho, por exemplo, como artista, eu faço mandalas e não tem absolutamente nada a ver com esse trabalho figurativo que eu faço nas lives. E quando você começa a entender a temática, quando você começa a entender que eu falo do feminino, quando você começa a entender que eu falo das formas femininas, das cores e do universo feminino e como isso fortalece a mulher, quando você começa a entender isso, você passa a olhar as mandalas sob outro ângulo. E ano passado eu fiz uma exposição individual em Itaipava e eu ficava lá todos os finais de semana na exposição. Aí quando o público chegava para olhar a exposição, eu chegava e aí eu conversava, me apresentava como artista e dizia que o meu trabalho era assim, aí explicava, né, a minha lógica. Elas falavam, assim, a mudança era total, era totalmente diferente a fruição daquelas pessoas da exposição, que elas começavam a entender a obra sob um outro ponto de vista, sob um outro olhar, o olhar do artista. Não significa que elas não possam ter o próprio olhar, mas acontece que você olhar sob uma outra ótica vai mudar totalmente a sua percepção sobre o trabalho. E isso enriquece muito o trabalho artístico, qualquer que seja. E isso eu estou falando nas artes plásticas, na pintura, mas a gente pode entender da mesma forma na música, a gente pode entender da mesma forma na dança, a gente pode entender da mesma forma no teatro, todas as vertentes artísticas, a partir do momento que a gente começa a entender e a ver a obra sob o olhar do artista, a gente passa a ter uma fruição totalmente diferente de como aquela obra funciona. Olha, hoje temos aqui também, né? Já fiz uma live com a Shirley Vilhena, artista também da poesia, está aqui nos acompanhando. Hoje com você. Já tivemos aqui a Camila Marotti, live musical. E você acredita que no início, algumas pessoas falaram assim, pô, você só vai fazer live tecnológica? Eu falei, não, pessoal, está começando. As coisas estão começando. Tudo que tem a ver com a questão do conhecimento, da divulgação do que é do homem, do bem-estar geral, cabe aqui. Né? Eu já fiz alguns prints de tela, vocês que não fizeram ainda, façam um print de tela e depois marque a gente lá, @SérgioTaldo e @BiaPena, com 2 N's. Eu ainda vou botar um 2 N's, um H, um W, K, Y, underline, né? Chique, né? O meu é Sérgio Taldo puro, @SérgioTaldo. E @BiaPena, com 2 N's, Carvalho, e compartilhem lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. E a live daqui a alguns instantes se encerra, mas o tema continua, o trabalho da Bia vai estar aí, né? A pandemia continua, até a gente ter uma vacina, e esse novo normal a gente precisa verdadeiramente entender de uma forma melhor. Bia, antes de você continuar, né, eu queria apresentar isso aqui, eu não estou fazendo nenhuma divulgação, tá vendo? Ele é do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Né? Porque o Brasil é um país atrasado, né? E a gente fala aqui de história, e ele é do ramo de Vassouras, que detém o direito à eventual sucessão do trono, né, de Dom Pedro II e da princesa Isabel Leopoldina. Você sabe, eu não sei, existe alguma coisa que eu tenho com relação a toda essa história do Brasil, mas isso me inspira de uma forma tamanha de poder estar agora em 2020 no Brasil e não em qualquer outro país, porque nós temos séculos de história aqui, de construção, mas o Brasil ainda continua um país atrasado. E é um livro muito interessante,
que ele traz alguns detalhes de por que o Brasil ainda não decolou. Mas por que eu estou falando isso? Recentemente foi lançado esse outro livro aqui, ó, Petrópolis na História, do José Luiz de Mendonça Costa, pela editora Literar. Tudo, tem tudo aqui. O livro todo colorido, tá vendo? Todo com divulgações aqui, sobre tudo que nós temos na nossa cidade, tá vendo? Quitandinha, Palácio Cristal, Museu Imperial. E, recentemente, também foi lançado um livro aqui, ó, sobre Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. Mas não é pela questão do comércio, é a gente olhar as belezas dos prédios que nós temos na nossa cidade, o estilo de arquitetura, o estilo que pode inspirar você, que eu acredito que inspira, o Museu Imperial, a construção, a Catedral Metropolitana, a Casa de Santos Dumont, o Relógio de Flores, enfim, séculos de história. E a gente está aqui, o petropolitano às vezes sai na rua, não dá muita atenção, há tanta beleza para todo lado que você nem vê. Alguns hotéis, Avenida Queller, né, a beleza da Avenida Queller, que já foi tão pintada e divulgada no mundo todo, É verdade, a ponto do Padre Aguiar, que foi um padre que nos deu aula na universidade, ele diz que ele já rodou os 4 cantos desse planeta, inclusive nem a Champs-Élysées, tá? E as maiores avenidas floridas do mundo são mais bonitas do que a Avenida Queller. Está aqui do meu lado, aqui do nosso lado. Então, como é que é trabalhar com arte? Diz para mim, que eu preciso colocar isso também para fora, eu vou grudar em você e não vou te largar mais. Porque essa questão da arte realmente materializa algo que sai de você e você plasma numa tela, ou numa música, ou numa poesia, como a Shirley bem faz, né? Na dança. Só que isso, no nosso Brasil, como ele diz aqui, porque o Brasil é um país atrasado. Passa pela educação, passa pela cultura. Então, a gente vê que tem muitas coisas que ficam para trás, que a pessoa que está passando fome, ele não vai pensar em arte, né? Então, tipo assim, o que te inspira? Como é que é trabalhar com arte? Como é que você se move diariamente para... E você tem minha força, eu vou te apoiar sempre, porque você não pode parar nunca com isso. Olha só, trabalhar com arte, eu acho que é a gente conseguir se conectar, eu sempre falo isso, que é a gente conseguir se conectar com o nosso eu divino, com o nosso eu sagrado, com o nosso interior, com a nossa... o que há de mais sagrado dentro de nós. Quando a gente consegue se conectar com isso, a gente expressa de alguma forma artística. Seja, no meu caso, é na pintura, que é onde eu tenho habilidade. Eu já nasci com habilidade manual, né? Mas, enfim, pode ser na música, na dança, na poesia, nas palavras, né? Enfim, qualquer coisa. Mas, para mim, a arte é você se conectar com o seu eu interior, com o que há de mais divino, com o que há de mais sagrado dentro de você. E eu acho que isso é por isso que a arte faz tão bem, por isso que a arte é uma terapia, porque ela te faz te conectar com esse eu sagrado que, na maior parte do tempo, a gente se desconecta dele, a gente não está conectado no nosso dia a dia, na correria do dia a dia. A gente acorda, faz tudo no automático, vai tomar café, toma um banho, faz no automático, olha a hora, está na hora disso, vai, faz correndo. E o momento que você está ali fazendo, produzindo qualquer tipo de arte, é um momento... E aí eu falo, produzindo arte ou desenvolvendo a sua criatividade, exercitando a sua criatividade, você está ali... justamente se conectando com o seu eu interior, com o seu eu sagrado. Por isso que faz tão bem. E se a gente parar para pensar, nós somos o ser humano é o único animal que detém a criatividade. É o único ser que desenvolve essa criatividade. Exatamente. Nós temos essa habilidade. E não é por acaso. Se a gente tem, não é por acaso, né? Você falou bem, desenvolve. Olha aí. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho habilidade para línguas. Eu não gosto de inglês. Você pode desenvolver. Eu nunca vou conseguir pintar uma tela. Você pode desenvolver. Porque aí tá a questão da criatividade, né? Que os neurocientistas estudam bem e trazem isso aí pra gente, que você faz as conexões, né, a nível cerebral, e a gente que entende um pouco também, né, da questão espiritual,
Isso pode vir até, por exemplo, você não consegue explicar como é que um Mozart, um Beethoven, né, um próprio Leonardo da Vinci, como a gente explicou, e tantos outros grandes aí, como é que os caras desenvolveram aquilo em tão pouco tempo? Então, existe a tendência, provada até cientificamente, o espiritismo explica isso muito, a ciência explica isso bastante, tem N estudos da neurociência de que existe uma possibilidade muito grande de que isso venha já como uma tendência adquirida a nível do seu próprio, a questão genética e espiritual. Do teu pai, que vem do avô, que vem do tataravô, e aí tem aqueles estudos que são feitos geneticamente, que você vai até lá no primeiro Sapiens, né? E de repente o cara, em pouco tempo, desenvolve uma habilidade como você, né? Como um Da Vinci, como um Leonardo, e aí vai, né? Então, Bia, que tipo de pessoa você tem ajudado, né, nessas suas lives, né? Que tipo de inspiração você tem passado, né, para botar essa sementinha lá dentro de forma que aquilo ecloda, e aí você vê, puxa vida, a pessoa tal entrou, está um mês, 6 meses, 1 ano, olha o que ela já está fazendo, e ela não acreditava nela mesma. Como é que está essa sua experiência aí? Olha, a experiência é simplesmente incrível. E eu tenho tido cada vez mais feedback das pessoas. No início, quando eu comecei a fazer as lives, eu até pensei algumas vezes em desistir, porque às vezes olhava, tinha 3 pessoas assistindo. Eu sabia que era o celular da minha mãe, o celular do meu pai e o celular do meu namorado. Eu sabia que eram os 3. Não importa. Inclusive esse númerozinho aqui, que fica aí, no caso nós estamos com 4 aqui, não é o verdadeiro. Eu já terminei lives com 10, 12 pessoas e no final tem um print de tela, dá mais de 50. Ontem a live com Litz Rangel deu mais de 120 pessoas, né? E a live com a Camila Marotti, que eu pensei que ia ter tanta gente, não é que ela... Existe uma coisa, permita um parênteses, abre e fecha, que isso aí vale como inspiração também para você. Não significa que a pessoa seja famosa, eu já fiz lives com pessoas que têm mais de 50 mil seguidores. Cara, não tinham 100 seguidores dos caras com 50 mil. Eu digo assim, pô, mas cadê o público de vocês? O pessoal não te segue? Então o que acontece? Tem vários fatores. Horário, compromissos, verdade. A criança que chora, uma diarreia, pegou Covid, a luz acabou, a internet caiu. A internet caiu, né? E aí, faça o seu trabalho, lance a semente. Isso vai estar disponível, isso vai estar conectado. Exatamente. Aí você usa o que o Google, o Facebook, as redes, aí potencializa lá, engaja o público, e o que tiver que vir, vai vir. Exatamente. Foi justamente isso que me moveu, né, me estimulou a não interromper o trabalho da Live da Arte, entendeu? Eu cheguei hoje a nossa live... Gente, se eu atingir uma pessoa, eu já estou atingindo mais do que se eu tivesse parada, sem fazer nada. Então, eu já estou ajudando uma pessoa que seja. E aí, agora, eu consigo ver, às vezes, as pessoas... Eu termino a live e aí eu começo a receber mensagem das pessoas falando: Bia, eu fiz o trabalho junto com você, tira a foto. Bia, eu consegui pintar. Bia, muito obrigada pelo momento. Nossa, foi a melhor hora. Eu fico a semana inteira esperando a sua live. Olha, é uma coisa assim, absurda. E aí aquilo repercute, não só no sábado, mas no domingo, na segunda, na terça. Eu falo: Bia, eu não pude assistir no sábado, mas eu assisti sua aula, foi sensacional, eu adorei, olha o que eu fiz. Aí eu tenho uma prima, umas primas da minha mãe, né? São primas de 2º grau que moram em Minas. E aí ela me mandou a foto do filho que tem algum tipo de deficiência. Eu nem conheço pessoalmente, né? Mas tem algum tipo de deficiência. E aí me mandou aquela foto dele lá, em êxtase, fazendo um trabalho, porque me viu pintar. Aí eu fico, gente, valeu a pena todo o esforço, porque é um aparato que eu monto aqui todo sábado para fazer a live, porque aqui é meu ateliê de trabalho, é um ateliê que eu faço reunião do trabalho do museu, e é também o local onde eu faço as lives. Então é todo um aparato. Às vezes depois do sábado... Nesse exato momento, você está onde? Você está no museu ou você está em casa? Não, tô em casa, no meu ateliê.
Você mora em qual bairro aqui na cidade? Quitandinha. Quitandinha, então. Eu estou aqui na Mosela. Pelo menos eu em relação a você, você em relação a mim e as pessoas que estão nos assistindo. Ponto. Depois as pessoas que vão assistir. Isso é muito importante. E 3, existe algo oculto, né, nessa inspiração toda, que é o que você falou bastante, que te leva a fazer a arte. Se a pessoa é só cartesiana... Eu tenho conversado com muita gente, sabe, Bia? Muita gente cartesiana. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Esses são os que mais estão sofrendo hoje. Que é o que eu vou te perguntar aqui. Né? Como é que a Covid-19 modificou sua vida, né? E o que mais te marcou ao longo desse tempo de trabalho, antes da Covid e agora na Covid? Por quê? Esses caras que só ficam lá na aritmética, entendeu? E não conseguem entender o emocional, não conseguem entender o abstrato, eles não estão entendendo por que está perdendo a vida, por que eu tive que fechar o negócio, por que eu estou desempregado. E aí você cria a live da arte da família. E aí começa a engajar as pessoas. Engaja 1, e 2, e 10, e 20. Daqui a pouco aquilo vai crescer. Não é o crescer, o ganhar o dinheiro pelo dinheiro. É o resultado do trabalho que, por natureza, por capital social, por capital cultural, obviamente, se tiver que vir financeiramente, vem. As pessoas sempre inverteram. Primeiro eu vou montar minha loja para ganhar dinheiro. Se eu vou ter bons clientes, o problema não importa. O cara tem que comprar meu produto. Se eu vou ter aqui uma coisa cultural, isso aí não importa. Aí está vindo agora a questão da experiência. Né? Todos têm que ter uma experiência para poder fidelizar alguma coisa. Né? E depois, obviamente, vem o complemento, porque você precisa do dinheiro, a gente vive num mundo material. Né? Então, o que mais te marcou, né, nesse momento de Covid e o que já vinha te inspirando antes da Covid ao longo desse tempo aí? Olha, o que mais me marcou no tempo da pandemia foi que esse automatismo que eu mesma que eu percebi, eu só me dei conta de que eu estava levando a vida no automático porque veio a Covid, entendeu? Que eu não estava tendo tempo eu estava assumindo compromisso atrás de compromisso, e sair daqui, sai de manhã, de 7 horas da manhã de casa, chega em casa às 9 horas da noite, porque é corrido. E isso é o que principalmente, o que me marcou na pandemia, que eu precisei, como todos nós, né, fomos obrigados a diminuir o nosso ritmo. E para mim isso foi, eu acho que o maior aprendizado do período, que eu tive que diminuir a minha carga de trabalho, e não que eu não queira manter uma carga de trabalho, mas a carga de trabalho naquilo que realmente vale a pena. Não em tudo. Eu não quero fazer tudo mais. Eu agora quero fazer só aquilo que realmente vale a pena. Né? E o que vale a pena? É aquilo que vai me melhorar de alguma forma, seja materialmente, que vai me render algo material, ou também na parte espiritual, que para mim é o que estava faltando, né? Então eu acho que a pandemia para mim veio muito a calhar, que me trouxe muitos ensinamentos, muito. Legal. Eu estou aproveitando, é claro, eu também não posso negar que, obviamente, eu não tive grandes problemas com a pandemia, eu não tive familiares que adoeceram, nem eu peguei, entendeu? É óbvio, a gente está aqui falando numa situação que, graças a Deus, eu estou numa situação tranquila. Então, eu consegui ter esse aproveitamento, né? Não sei se a minha situação fosse outra, se eu conseguiria, mas o que eu posso dizer é que eu estou realmente melhorando nesse sentido, e eu quero levar, é algo que eu quero levar para o pós-pandemia, depois que o dia que tudo isso acabar, a gente sempre está falando, no dia que tudo acabar, eu quero voltar a ter. Não quero voltar naquele ritmo, eu quero voltar num ritmo mais leve, focando naquilo que realmente vale a pena. Você, quando puder, se você não assistiu, assiste a live de ontem com esse nosso amigo que está em Portugal. Ele é brasileiro, do Recife, está em Portugal, ele fica entre Portugal e Itália. E está fazendo um doutorado em psicologia. Né? Então, a gente falou antes sobre a modernidade líquida
e a fatalidade da pandemia. Não vou ligar aqui o tablet agora para mostrar mais um livro, mas eu apresentei ontem um livro chamado O Mundo Pós-Pandemia, né, que é um conjunto de vários artigos. Eu encomendei, eu gosto do livro impresso e gosto do digital também, eu gosto dos dois. Digital, facilita, né? Eu não sou fanático por, agora não tem livro impresso nenhum mais, eu gosto do papel, né? A experiência de você sentir o papel, a experiência de você, eu vou fazer pintura tudo virtual, eu vou botar um aplicativo e vou pintar na tela do celular. Tem, mas você fazer uma pintura na tela, com uma professora real, no teu ateliê, é outra experiência. Então, tá vendo? É uma experiência sensória diferente. Então, o Litz Rangel falou sobre isso ontem. E aí, eu gostaria de te perguntar o seguinte, eu estou segurando o relógio para essa live não acabar, não quero que essa live acabe, né? Nós temos aqui praticamente 20 minutos ainda. Quais são, assim, suas fontes de inspiração, né? Em que pintor, em que artista, né? Natureza, ideias, né? O que te leva a você fazer, né, de uma forma, porque tem tantos tipos de artistas, tantos tipos de, por exemplo, um Salvador Dalí, né, que bota aquele relógio, né, descendo lá a escadinha, derretido. Aí olha aquilo ali, que troço idiota, que troço ridículo, um relógio, não dou R$1 nisso. E tem pessoas que dão milhões de dólares. Uhum. Então, às vezes, muito subjetivo, né? A gente olha um quadro e diz assim, cara, não é possível, o cara pegou a tinta e jogou na tela. Pô, arte. O que é arte, né? Então, tipo assim, que inspiração, que ideias você tem, né, para manter um trabalho tão harmônico assim? Então, eu sempre soube que eu gostava de natureza. E recentemente é que eu comecei a entender um pouco melhor como que isso funcionava dentro de mim. Mas a natureza é sempre algo que me inspira. E por quê? Eu gosto das formas naturais. Ao contrário das sintéticas, entende? Que não é nada, aquilo geométrico não me atrai. O que me atrai são as formas fluidas, as formas naturais. Por isso Beleza. que a natureza me agrada muito. E além disso, eu gosto de trabalhar muito com a temática do feminino, porque eu acho que a imagem da mulher, ela durante muitos séculos foi vista como um objeto de desejo e de consumo. E, obviamente, não é só isso, né? Assim como a gente pode dar esse tom, mas a gente, se a pessoa quiser, pode dar esse tom, mas o que eu quero enfatizar é exatamente o oposto, é exatamente a força da mulher, mas sem se desvencilhar da beleza, da delicadeza, da fluidez, do delicado, né? E por isso que eu uno sempre as duas temáticas, o feminino e a natureza, que são o que mais me agrada. Eu acho que a mulher, ela tem exatamente esse poder ela consegue ser forte, se impor sem ter a força, com delicadeza, com sutileza. E é isso que eu gosto de ressaltar no meu trabalho, entendeu? Então, por isso que eu sempre uno as duas temáticas. Eu sempre pego formas naturais, formas fluidas, formas delicadas, e muitas das vezes não tem a imagem da mulher, mas não tem uma mulher ali pintada, mas o feminino, o universo feminino está sempre ali, representado através das formas, através das cores, da multiplicidade de possibilidades que a gente tem quando une essas duas temáticas, entendeu? Por isso que eu gosto muito das duas temáticas. Então, eu tenho algumas mandalas que não tem absolutamente nada de uma mulher, de uma figura feminina, mas o feminino está sempre ali. E tem outras que tem a imagem da mulher, mas a natureza está sempre ali, porque é uma coisa orgânica, é uma coisa natural, é uma coisa fluida, não é construída. A gente não obtém nada da natureza. Ela vem, ela já está ali, Deus já produziu. Exatamente. Eu estava falando com o Rangel ontem, tenho observado, tenho varrido a casa, as folhas. Esse dia eu estava observando uma teia de aranha. A perfeição de uma teia de aranha e como a natureza leva a aranha a tecer aquilo ali de uma forma
tão perfeita, e eu digo assim, cara, e eu sou tão imperfeito, como é que eu tô com esse problema? A aranha simplesmente está ali fazendo a teia dela, eu não consigo pintar nada, eu não consigo resolver esse problema, eu não consigo conversar com fulano, eu não consigo trabalhar uma questão emocional em relação a um problema. Então, o ser humano ele acaba complicando. Então, no gesto de equilíbrio e da simplicidade, né, a natureza está aí. E, Bia, o que não é uma bola de cristal, né? Eu tenho perguntado sobre vários ângulos aqui para várias pessoas, o que você percebe, né? O que reserva, né, para a área de artes, né, no Brasil e no mundo, né? Você tem países que privilegiam, né, que valorizam o trabalho dos artistas, e no caso do Brasil a gente tem algumas coisas que não são tão valorizadas, o próprio governo, questões políticas, econômicas. Como é que você percebe essa questão do artista, né, seja ele qual for, né, aqui no Brasil e fora do Brasil? Como é que se você tem essa visão? Então, eu vejo o artista, a arte de um modo geral, ela ganhou muita importância durante a pandemia, justamente pelo efeito terapêutico que ela naturalmente impõe àquelas pessoas que praticam. Então, eu vejo que a arte está sendo uma válvula de escape para todo mundo, para todo mundo não, mas para muitas das pessoas estão usando qualquer meio artístico como uma válvula de escape. E eu penso que isso vai se transferir para o pós-pandemia, porque a partir do momento que as pessoas conseguem ter um bom desempenho ou uma melhora na sua qualidade de vida, elas não vão querer abrir mão disso. Né? Meu pai sempre fala que quando a gente vai a gente está andando num burrinho. Aí quando a gente vai andar num cavalo, que a gente melhora um pouco, depois a gente não quer voltar pro burro, né? A gente não quer voltar a andar naquele burrinho. Enquanto a gente está só conhece o burrinho, tá ali muito bom, tá nos atendendo. A partir do momento que a gente conhece o cavalo e começa a andar de cavalo, já melhora, a gente não quer mais o burrinho, né? E eu acho que é isso que vai acontecer. As pessoas estão percebendo o quanto a vida delas pode melhorar através da arte. E eu acho que no pós-pandemia, elas não vão querer voltar a não ter mais esse benefício que a arte pode nos proporcionar. E óbvio que eu sempre defendo a bandeira da arte, porque é a minha grande paixão, da arte, das artes plásticas. Mas eu falo arte no sentido mais amplo possível. Sim. E incluindo o artesanato. Né? As pessoas, muitas das vezes, eu vejo muita gente fazendo uma distinção grande entre arte e artesanato. Não, porque a arte é superior e tal. Não interessa se é arte, se é artesanato, se é pintura, se é escultura, se é dança, se é música, se é poesia, não interessa. O que interessa é o seu desenvolvimento da criatividade, a sua conexão com o seu eu interior e o benefício que isso gera para a saúde física e saúde mental. E eu acho que as pessoas não vão querer voltar a ter aquele nível de desequilíbrio, aquele nível de desarmonia que tinham antes e que estão adquirindo agora através da arte, qualquer tipo dela. Olha, se você não conhece a nossa amiga Marta Guimarães, né, eu apresento ela para você. Olha o que ela está escrevendo aí. Conheço a Bia há alguns anos. É muito bom tê-la como inspiração para a pintura. Marta, para você, um grande beijo, morrendo de saudade de você. Marta tem acompanhado aqui nossas lives, né? É uma pessoa fantástica. Querida, um grande beijo, eu tô doido para te dar um abraço, né? E Bia, a essa altura da nossa live, temos 10 minutos, esses 10 minutos vão ser igual a 1 hora, né? Não vão passar de forma tão rápida. Tem uma pergunta aqui. Tem alguma coisa reservada, assim, alguma surpresa, né, que você está preparando, né, que vai vir, né, por essa live da arte, alguma coisa que você está imaginando que vai dar assim Porque a live da arte para a família, eu vou acabar transferindo as minhas lives para o horário nobre para eu poder estar em todas elas, tá? Isso é uma promessa que eu estou te fazendo aqui. Às vezes as pessoas não podem. A maior parte das pessoas do sábado, ser às 5 horas ou 18 horas no máximo, né? Então fica em cima, né? Tem alguma coisa que você está aí pensando, refletindo, meditando, né, que vai potencializar, melhorar seu trabalho? Já é top, né? Muito, muito bom. Mas a gente sempre...
Eu, por exemplo, eu faço uma live, aí eu fico depois assim, eu falei isso, eu tenho que mudar aquilo, isso aqui não tá legal, o vídeo não tá bom, a luz tá indireta, eu tô vendo aqui, você tá vendo aqui a luz do sol? Eu tô aqui feliz da vida que eu tô vendo um raio de sol no meio desse gelo da cidade, né? Tá começando a sair o sol aqui. Você tem alguma coisa que você possa, nesse sentido? Então, desde o início da minha live, eu já venho improvisando, improvisando não, melhorando. Melhorando. A cada semana, né? Então, no início, eu tinha sempre algum problema, alguma dificuldade de conexão. Aí já montei toda a conexão da internet aqui no ateliê, porque o sinal aqui não era bom. Aí depois eu comecei a perceber que a imagem não estava tão boa, já arrumei iluminação boa para melhorar a imagem. Aí depois comprei um microfone, porque o áudio também já não estava melhor. Aí agora eu já mudei meu computador. Já estou transmitindo. E agora estou usando um programa para fazer a transmissão das lives, um programa até gratuito, que é excelente. E aí eu consigo fazer mudança de tela. Então, assim, eu estou sempre buscando meios, maneiras de fornecer o trabalho da melhor forma possível para as pessoas. E com isso, eu venho percebendo que as pessoas justamente estão cada vez mais envolvidas com a live da arte, a ponto de mandarem relatos do tipo: hoje fiquei eu, minha mãe e meu pai pintando junto com você, sabe? Ou fiquei a tarde toda com os meus filhos pintando, fazendo experiências, porque assim, o objetivo não é... E une a família, né? Une a família, exatamente. Eu sempre trago temas para live, temas de pinturas, né? Que sejam simples, porque eu sou totalmente a favor da simplicidade. Então, eu quero coisas simples e que as pessoas possam fazer e perceber: caramba, eu sou capaz de fazer alguma coisa, né? Eu sou capaz de pintar alguma coisa, e algo interessante. Não é pintar alguma coisa, qualquer coisa. É pintar algo interessante, pintar algo que seja bom e que possa emoldurar e colocar na minha casa, que eu possa dar de presente para o meu vizinho, que eu possa dar de presente, colocar na casa da minha mãe, colocar na casa do meu tio, enfim, né? Que possa... algo que eu fiz e que eu estou dando para alguém. Então, o objetivo é esse, e a gente vai sempre buscando melhorar, melhorar, melhorar. E essa minha amiga, que é a minha produtora, a gente está organizando agora um curso, mas aí vai ser um curso pago, né? Mas um curso de aquarela completo, online. Porque eu já dou esse curso há muitos anos aqui na cidade. Eu já dei aula em vários cursos aqui da cidade, né? E aí agora eu falei: Xaxá, para essa minha amiga, né, produtora, Xaxá, a gente precisa... Eu tô te falando, Xaxá, Bia com 2 N's, underline, KW, esse negócio de tal do Sérgio só, apesar de que é um vira-meme, é o tal do Sérgio, né? Sérgio Tal. É verdade. Mas eu acho legal, às vezes tem pessoas que botam uns nomes assim difíceis, nomes nerds, KYW 853, né? Isso aí deve trazer prosperidade financeira ou alguma coisa, mas em breve eu vou alterar. O que eu gostaria de deixar para você como ideia, né? Estamos 5 minutos aqui, eu quero deixar um finalzinho para você terminar e dar sua mensagem. Sobre mandalas, eu não estou tentando o tempo todo da live me lembrar. Eu tenho um livro grosso, tá lá no quarto, lá dentro, sobre mandalas. Ele é capa azul. Um livro bem grossão, muito bacana. Depois eu posso te dar referência. Não sei quantas centenas de mandalas. É muito legal. E está aqui em cima, à esquerda, mas eu não tenho como pegar. Você talvez conheça, foi editado agora pelo museu. Ele inicialmente foi editado pela Boêmia. No ano passado eu fiz um evento na Boêmia, é um livro chamado Petrópolis, Ontem e Hoje. E tem um DVD que mostra Petrópolis na história. As corridas de Fórmula 1 no centro da cidade, o museu, o Quitandinha sendo construído, a fábrica da Boêmia sendo construída e hoje a fábrica nova. Eu tenho impressão, eu vi isso na editora Vozes, eu acho que o Museu Imperial reeditou o livro
com a capa do museu e tem um CD, né? Que ninguém está quase usando CD, o pessoal joga tudo em pendrive agora ou bota na nuvem. Mas é uma ótima inspiração para você. Petrópolis ontem e hoje, depois eu posso te passar, e tem esse livro de mandalas, que acho que vai ser muito legal. Bia, livro de mandalas é maravilhoso. Eu vou fechar aqui e deixar com você as palavras finais, que não são finais, que a gente vai continuar conversando por muito tempo. Teve conosco hoje no Contra Mais Café com o Sérgio Taldo, nesse sábado, dia 22, por incrível que pareça, o ano está voando, essa Covid aí está fazendo com que o ano passe tão rápido. 22/8, na live extra de hoje, 11h30, Bia Pena Carvalho, @BiaPena com 2 N's, Carvalho, né? Podem me marcar também, @Sérgio Taldo, faça o print de tela quem não fez, e a gente continua conversando sobre Live da Arte para a Família no pós-pandemia. Falamos hoje aqui sobre arte, sobre cultura, inspiração, natureza, o trabalho da Bia, esse quadro maravilhoso que está aqui, né, atrás de você, né, a sua última obra aí. E eu deixo esses instantes finais, temos 3 minutos, para você dar uma mensagem inspiradora, alguma informação sobre você, né? As pessoas podem entrar em contato contigo e eu vou fazer o possível, vou tentar transformar esse horário de sábado para mais à noite, que eu quero estar nessa live todo sábado às 4 horas. Ah, que delícia! Olha só, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está, você primeiro, e a todo mundo que está aí assistindo a gente, que usou, sempre falo, usou um pouquinho do tempo para estar com a gente, isso é incrível, isso é muito bom. Queria agradecer mesmo e convidar todo mundo para a Live da Arte, todo sábado às 4 horas da tarde, cujos temas são variados. Eu ultimamente tenho feito sempre pintura, porque é o que as pessoas estão pedindo, mas eu já tenho, todas estão gravadas no meu canal no YouTube. Então, se você entrar no canal no YouTube, consegue ver todas. Já tem sobre desenho, giz pastel, outras muitas técnicas de pintura e de desenho. E eu estou fazendo um curso de pintura aos sábados de manhã, que era justamente essa aula que eu estava dando hoje de manhã, antes da gente entrar aqui. Legal. E que está sendo uma experiência assim, incrível, incrível, porque o feedback, mesmo à distância, está sendo tão positivo, as pessoas me mandando foto, mandando vídeo, aí eu mando vídeo de volta. Não, olha só, faz assim, assim, assado. Eu pego, monto, fazendo aquarela, mas você faz a pintura, tá? E na tinta, acrílico, óleo, enfim. Então, assim, está sendo tão positivo, está sendo tão prazeroso e o retorno está sendo tão bom que, com certeza, a gente, no pós-pandemia, vai continuar com esses tantos projetos que a gente está fazendo hoje, ou online, né? A gente está se adaptando e sempre procurando um resultado melhor a cada dia, a cada semana. E, obviamente, queria deixar um agradecimento especial à minha família, porque realmente eles... aqui a minha sala já não existe mais, virou ateliê estúdio, já, sabe, tomei conta, então, e eles lidam com isso. Que bom. E um agradecimento que eu tô vendo aí, R. Barbosa, 85, meu namorado, que, olha, o que ele me ajuda, você não tem noção, porque eu não entendo eu não entendo de tecnologia e ele é da área. Então, gente, o esforço que ele faz, todos eles, tanto a minha família quanto ele, o que eles fazem para me ajudar na produção dessas lives é assim absurdo. Sábado, eu fico, às vezes, eu ficava no início, agora eu já me adaptei, mas eu ficava às vezes o dia inteiro programando, sabe? Porque luz, deixar todo o material já pronto. Sim. Uma etapa aqui, outra etapa aqui, pintura, tem que esperar secar. Então, às vezes eu preparava 3 telas para mostrar. Então, assim, é uma produção muito grande. Então, Bia, não tem como falar e não agradecer. Obrigada. Para a gente fechar com chave de ouro, muito obrigado. Que você tenha um ótimo final de semana e vamos nos encontrar mais vezes, tá? Com certeza. Um grande abraço a todos. Sim. Um ótimo fim de semana para vocês. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.